Nós agradecemos a Deus pelos dons de Deus. O profeta pregou a mensagem, coisas que hão de ser. E ele diz que o nosso Deus é um Deus de variedades, não é? E nós estamos agradecidos pelos dons de Deus. O profeta de Deus pregou a mensagem escutando sua voz, no dia 5 de outubro de 1958. E nesses minutos, preste bem atenção, pois você vai ouvir, você vai escutar a voz de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 3, no verso 10, o profeta de Deus toma essa escritura para trazer este sermão. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Você quer dizer como Samuel? Vamos falar? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. No parágrafo 4, diz o irmão Brana: a voz de Deus naqueles dias era uma coisa muito rara. A verdadeira voz de Deus era uma coisa raríssima. Agora, por que era tão raro ouvir a voz de Deus? Porque o sacerdote Eli não havia escutado a voz de Deus. Quando Deus o repreendeu pelas atitudes de seus filhos, Ófine e Finéias, ele não havia escutado a voz de Deus. Diz o profeta, ele não ouviu a voz de Deus. Então Deus chamou Samuel, e Samuel escutou a sua voz. Desde o início desta temporada, Deus está falando. E nós estamos escutando a sua voz. Nós vamos continuar fazendo estes investimentos. O profeta diz: há tantas vozes hoje. Você vai voltar para a sua casa, mas você vai ouvir tantas vozes no trabalho, você vai ouvir tantas vozes na escola, você ouvirá tantas vozes na faculdade. Mas
não ouça essas vozes. Continue escutando a voz de Deus. Deus está falando. Que maravilhoso é saber que Deus ainda está falando conosco. Em Atos, capítulo 13, versículo 7, Paulo pregava, Paulo estava anunciando o evangelho para o procônsul Sérgio Paulo. Aquele procônsul estava ouvindo a voz de Deus através de Paulo, seu servo. Porém, apareceu um sujeito, um homem, Elimas, diz a Bíblia, que procurava apartar da fé o procônsul. Irmão, não falta Elimas para fazer você apartar desta fé. Não vai faltar. Mas continue escutando a voz de Deus. Continue escutando a voz de Deus através do seu pastor. Continue escutando a voz de Deus através dos programas de rádio. Programas que nos dá fé para vencer. Não ouça Elimas. Não deixe ninguém te apartar desta fé. Continue escutando a voz de Deus através de seu pai. Continue escutando a voz de Deus através de sua mãe. No parágrafo 7, diz o profeta, devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e não damos oportunidade que Ele nos fale. Oh, mas nesta temporada, como nós temos dado tempo para Deus falar. Devemos orar e orar. Ore, rapaz. Ore, moça. Diz o irmão Brana. Se você orar, você poderá escutar a sua voz. Oh, Samuel, que graça poder ouvir a voz de Deus. Agora Deus quer falar. Mas hoje há tantas vozes. A voz do prazer. E não é só para a juventude, não. Agora até para a terceira idade. Há tantas vozes. A voz do prazer. Eles querem ir e se divertirem. E muitos professam ser cristãos. Muitos dizem, eu sou cristão. Hoje eu li um versículo da Bíblia. E ali encerro o assunto. Se vão para o baile. Porém tem tantas coisas que fazer. E tantas vozes no mundo hoje em dia. Que não podem encontrar tempo para orar genuinamente. Há tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. Aí o profeta conta o que ele e sua esposa viu em um supermercado. Jovens embriagados,
sob o efeito do álcool. Ele disse: aonde estava Jesus aos 12 anos? Quando Jesus tinha 12 anos, ele estava cuidando dos negócios do Pai. Oh, que investimento! E hoje nós estamos aqui, você está aqui, cuidando dos negócios do Pai. E os negócios do Pai é te salvar. Os negócios do Pai é te curar. Os negócios do Pai é te libertar. Os negócios do Pai é te dar a graça de encontrar uma moça cristã, um rapaz cristão. Isso é negócio do Pai, te dar um bom casamento. Ele disse: não saibas que eu estou tratando dos negócios do Pai. A voz de Deus é rara hoje. É muito raro. Aí, no parágrafo 12, o profeta conversando com sua esposa, ela disse: querido, não digo isto com motivo de elogiar a ninguém. Porém, ontem à noite eu me assentei ao lado de uma mocinha. Ela tinha uma boina como elas usam, e se podia ver que ela havia estado com Jesus. Oh, pastores, nós podemos ver que esses jovens têm estado com Jesus. Ela tinha uma aparência tão dócil, sua alma era suave, seus olhos eram tão claros, não estava escondendo nenhum pecado, havia estado na presença de Deus. Suas faculdades não haviam sido entorpecidas pelo álcool, pelo fumo e demais coisas do mundo. Estava leve na presença de Deus. Você percebeu como você está leve? Desde sábado. É porque você está na presença de Deus. Ela estava na presença de Deus, estava lendo sua Bíblia, estudando a palavra de Deus. Aí no parágrafo 13, o profeta diz: não vá se ocupar tanto. Não vá se ocupar tanto, ao ponto que você não possa ouvir a voz de Deus. Encerrando no parágrafo 19. Não deixe que o seu trabalho estorve. Tempos trabalhosos. Mas não deixe que o seu trabalho estorve. Não deixe que nada lhes estorve. Não deixe que ninguém saiba o que está fazendo. Unicamente venha diante dele. Entre em sua câmara secreta. Feche a porta e aproveite o tempo. Agora o profeta vai falar para as irmãs que têm seus filhos. Aproveite o tempo. Quando os meninos estão na escola. Oh, meu Deus! Há tantas vozes nas redes sociais.
Há tantas vozes para fazer você apartar dessa fé. Mas quando os filhos estiverem em casa, diz o irmão Brana, ajoelhe-se. Você ouvirá toda classe de vozes, mas fique ali, até que essas vozes desvaneçam. Então você ouvirá a voz de Deus, e você será mudado, você será diferente, como foi com Samuel. Apenas se renda a Ele, e Ele fará de você o cristão que deve ser. Continue escutando a voz de Deus.